A liberdade financeira é como atravessar uma ponte que liga o ponto A ao ponto B. Só que essa ponte não é de concreto. É feita de consistência, disciplina e autoconfiança. Muita gente quer sair correndo, achando que pode dar um salto direto para o milhão. Mas esquece que sem estrutura o tombo vem rápido. É como querer correr uma maratona sem antes aprender a caminhar. O empreendedorismo é esse treino diário de paciência e foco, onde cada passo dado com propósito já é parte do progresso. A maioria das pessoas subestima o poder dos pequenos avanços. Querem os resultados antes mesmo de plantar a semente. Só que no mundo real, é o cultivo. Aquele trabalho silencioso, o controle emocional diante das frustrações, que constrói a base. E sabe o mais curioso? Quem foca em crescer de forma sólida, acaba chegando lá antes dos que vivem com pressa. O segredo está em dominar o tempo, não em tentar atropelá-lo. É por isso que o início é a parte mais importante da jornada. O ponto A é o seu campo de treino, o lugar onde a mentalidade se fortalece, a paciência amadurece e o propósito se consolida. Quando a pessoa entende isso, o caminho deixa de ser um peso e se torna aprendizado. E é justamente nesse momento, quando muitos querem desistir, que o jogo começa a mudar. No início de qualquer jornada rumo à liberdade financeira, o fator decisivo não é o quanto você ganha, mas o quanto você é capaz de investir. A base de todo crescimento está na consistência dos aportes, mesmo quando parecem pequenos. É nessa fase que se prova a disciplina e o comprometimento com o futuro. Muitos cometem o erro de focar apenas nos rendimentos e ignoram o valor do hábito. Mas sem o tijolo inicial não há construção possível. É como querer colher sem plantar, um auto-engano que o empreendedorismo expõe rapidamente. Dobrar o valor dos aportes pode reduzir o caminho até o primeiro milhão em até 8 anos. 8 anos a menos de trabalho pesado, apenas por escolher investir mais cedo. Isso mostra o poder da autoconfiança aliada à ação inteligente. É nesse ponto que entra o controle emocional. Manter os aportes mesmo quando parece que o dinheiro não rende. Porque o jogo é de longo prazo, e quem entende isso constrói uma estrutura sólida, não castelos de areia. A verdadeira virada acontece quando o aporte deixa de ser um esforço e vira um estilo de vida. Cada investimento se torna um lembrete de que os resultados vêm para quem planta com paciência. E o mais interessante, é justamente aí que o desafio começa a mostrar o seu valor. No começo tudo parece devagar. Você investe e espera e os resultados mal se mexem. É frustrante, né? Mas é assim mesmo que o jogo começa. Os juros compostos são tímidos no início, quase imperceptíveis, como uma semente que leva tempo para romper a terra. O segredo é ter consistência, mesmo quando parece que nada está acontecendo. O maior inimigo nessa fase é a impaciência. A mente quer desistir, o coração duvida, e o bolso reclama. Mas é aí que nasce o verdadeiro controle emocional, aquele que separa quem fala de quem faz. Cada mês em que você continua investindo, mesmo sem ver retorno, é um treino de disciplina e visão de longo prazo. O empreendedorismo ensina que o início é o teste da fé. É o momento em que a autoconfiança é colocada à prova, e onde os fracos costumam desistir. Mas quem entende o poder do tempo, sabe que os juros são como uma bola de neve. Começam pequenos, mas logo ganham velocidade e força. A maioria quer pular essa fase, mas é justamente ela que forma a base do sucesso. Os primeiros 10 mil, 50 mil reais parecem lentos, mas são eles que constroem o alicerce para os próximos 100 mil. E quando esse número aparece, algo muda. O jogo finalmente começa a jogar a seu favor. E é nesse momento, quando o patrimônio atinge o ponto em que o dinheiro começa a trabalhar por você, que o cenário muda completamente. É o início da virada silenciosa, o prenúncio de uma nova etapa, o tão falado marco dos 100 mil. Chegar aos 100 mil reais é como cruzar uma fronteira invisível. Até ali, cada passo parece pesado, cada real investido parece lento demais. Mas quando esse número aparece na conta, tudo muda. Os juros compostos acordam, e o dinheiro começa a fazer o trabalho por você. É o momento em que a consistência e a disciplina finalmente mostram seu poder silencioso. A partir desse ponto,
O crescimento acelera de forma quase mágica. O que antes levava 10 anos para conquistar, agora pode ser alcançado em um. É o ponto de inflexão da jornada, onde o empreendedorismo se transforma em um jogo de estratégia e não mais de sobrevivência. E é aí que muitos percebem. O tempo sempre esteve a favor de quem soube esperar. Esse marco não é só financeiro, é emocional. Representa autoconfiança, controle emocional e a prova viva de que os resultados vêm para quem insiste quando ninguém mais acredita. A sensação é quase viciante. Ver o dinheiro crescer sozinho é como assistir uma árvore frutificando depois de anos de cuidado. Mas o mais interessante é que esse momento cria uma nova mentalidade. A de quem entende que multiplicar é mais rápido do que construir. A energia muda, o foco muda e a visão de futuro se expande. É como se o universo dissesse: agora sim, você está pronto para o próximo nível. E quando essa nova fase começa, surge uma pergunta inevitável. Como acelerar ainda mais esse crescimento sem perder o equilíbrio? A resposta está na próxima estratégia, aquela que transforma esforço em potência. Chega um momento em que guardar o mesmo valor todo mês não basta mais. Se o objetivo é acelerar o caminho até a liberdade financeira, é preciso aumentar os aportes. E isso não significa viver de migalhas ou abrir mão de tudo, mas sim repensar escolhas, cortar o que não agrega e redirecionar o foco. O empreendedorismo ensina que cada real poupado com consciência é um degrau a mais rumo à independência. A mágica está na consistência. Quando a pessoa entende que o dinheiro é uma ferramenta e não um fim, começa a usar o orçamento de forma estratégica. E o curioso é que o corpo e a mente se adaptam rápido. O que antes parecia sacrifício vira hábito. A disciplina se transforma em liberdade disfarçada, porque cada mês de esforço compra anos de tranquilidade lá na frente. É nessa fase que o controle emocional fala mais alto. O impulso de gastar precisa dar lugar à autoconfiança de quem enxerga o longo prazo. Não é sobre se privar, é sobre se preparar. Cada aumento de aporte é uma forma de dizer ao universo: eu estou comprometido com meus resultados. E o universo, de algum jeito, sempre responde a quem se compromete de verdade. Aumentar os aportes é como dar um turbo na própria vida. É o ponto em que o dinheiro deixa de ser algo que escapa e começa a trabalhar a seu favor. O jogo fica mais interessante e o progresso mais visível. Mas para que isso funcione, é preciso olhar mais fundo para o que realmente controla o crescimento. Aumentar os aportes começa dentro de casa e dentro da mente. Não existe liberdade financeira sem controle de orçamento. É preciso saber exatamente para onde o dinheiro está indo. O problema é que muita gente confunde ganhar mais com gastar mais. E é aí que a roda trava. O empreendedorismo mostra que a verdadeira riqueza nasce da consistência em administrar bem o que já se tem. Organizar o orçamento é o primeiro passo para conquistar resultados reais. Separar o essencial do supérfluo. Definir uma porcentagem fixa para investir. 15%, 20%, ou até 30% da renda. O número importa menos do que o compromisso. Essa é a parte que exige disciplina, porque cortar gastos exige mais coragem do que gastar sem pensar. Mas o grande desafio está no comportamento. Quando a renda aumenta, o padrão de vida tende a subir junto. E é aí que muitos sabotam o próprio progresso. Ter controle emocional é resistir à tentação de inflar o estilo de vida antes que o patrimônio cresça. É entender que o conforto verdadeiro vem da segurança, não da aparência. A autoconfiança vem justamente desse domínio. Saber que você está no comando, que o dinheiro não te controla mais. Essa sensação é libertadora, quase viciante. Cada vez que você escolhe investir em vez de gastar, você reforça a identidade de alguém que constrói o próprio destino. E quando esse novo comportamento se torna natural, surge um pensamento inevitável. Se eu já controlo meus gastos, o próximo passo é aumentar o que entra. E é aí que o jogo muda completamente. Cortar gastos é importante, mas chega uma hora em que simplesmente não dá para cortar mais nada. É aí que entra o segundo passo da liberdade financeira: aumentar a renda. E não, isso não é sobre trabalhar o triplo e viver esgotado, mas sobre descobrir novas formas de gerar valor.
O empreendedorismo é justamente essa arte de transformar o que você sabe em algo que o mercado valoriza. A chave está em encontrar a sua zona de valor. Aquele ponto mágico onde o que você ama fazer se cruza com o que faz bem e com o que as pessoas pagariam para ter. Quando você acerta esse ponto, o dinheiro deixa de ser uma luta e vira consequência. É o poder da consistência aplicado com inteligência e propósito. É claro que dá medo no começo. Sair do previsível exige autoconfiança e muito controle emocional. Mas toda grande transformação nasce de um passo ousado. E quem tem disciplina para aprender, testar e ajustar, inevitavelmente colhe resultados que surpreendem até a si mesmo. Criar novas fontes de renda é como abrir janelas em uma casa que vivia no escuro. De repente, entra luz por todos os lados. E com essa luz vem a clareza. O problema nunca foi falta de oportunidade, mas falta de visão. E quando a visão se amplia, surge uma descoberta ainda mais poderosa. Existe um caminho capaz de multiplicar tudo isso, acelerar os ganhos e romper qualquer limite. O poder do digital. O digital mudou tudo. Hoje, quem entende de empreendedorismo e sabe usar a internet com consistência, tem nas mãos uma ferramenta capaz de multiplicar seus resultados de forma exponencial. Antes, era preciso anos para construir uma renda estável. Agora, uma boa estratégia online pode encurtar esse tempo em meses. O segredo está em entender que o digital não é um atalho. É uma nova estrada, mais rápida e com infinitas possibilidades. O criador que um dia começou com um simples blog anônimo sobre finanças, descobriu isso na prática. Sem fama, sem exposição, apenas com disciplina e vontade de ensinar o que sabia, ele começou a gerar renda com afiliados e anúncios. Aos poucos percebeu que o conhecimento compartilhado é o novo ouro do século XXI. E quem domina esse jogo aprende que não existe teto para o crescimento. A internet é o palco perfeito para quem tem autoconfiança e controle emocional para se manter firme, mesmo quando os números ainda não aparecem. É um ambiente onde os persistentes prosperam e os impacientes desistem. Cada post, vídeo ou conteúdo publicado é um investimento invisível, que lá na frente se transforma em autoridade, oportunidades e dinheiro. E o mais fascinante é ver o ciclo se repetir. Quanto mais valor você entrega, mais retorno recebe. É o efeito multiplicador do digital em ação. Quem entende isso não apenas aumenta sua renda, mas muda completamente sua relação com o tempo e o trabalho. E foi justamente esse poder de aceleração que levou muitos a alcançarem o impensável. Transformar anos de esforço em meses de progresso. O que antes parecia um sonho distante, agora se torna palpável. E é aí que começa o verdadeiro efeito acelerador. Quando o digital entra em cena, o tempo parece dobrar. Aquilo que levava 12 anos para acontecer no mundo tradicional pode se repetir em 7 meses. É o efeito acelerador. O momento em que empreendedorismo, consistência e disciplina se unem como uma engrenagem perfeita. E o mais curioso é que essa virada não acontece por acaso. Ela é fruto de quem entendeu que o crescimento é uma consequência natural de servir e gerar valor. O segundo milhão sempre vem mais rápido que o primeiro, porque agora o dinheiro não depende apenas do esforço físico, mas da estrutura que você construiu. A mente está mais madura, o controle emocional mais sólido, e a autoconfiança deixa de ser um desejo para virar identidade. O que antes era difícil se torna automático, e o que antes parecia impossível vira o novo normal. Esse é o ponto em que o jogo muda de escala. O digital se transforma em uma verdadeira máquina do tempo, capaz de multiplicar aportes, conexões e oportunidades. Quem aprende a usar essa alavanca percebe que não se trata de sorte, mas de estratégia. É como se o universo recompensasse quem teve coragem de começar quando ninguém acreditava. A velocidade dos resultados é só um reflexo da intensidade do comprometimento. Quanto mais valor você gera, mais o tempo parece jogar a seu favor. É o ciclo do crescimento acelerado, onde cada passo abre portas que antes nem existiam. E no meio dessa corrida exponencial, surge uma nova pergunta. Se é possível crescer tão rápido, o que falta para multiplicar ainda mais? A resposta é simples: persistir até consolidar o primeiro marco
e depois usar tudo isso como combustível para a próxima grande virada. No fim das contas, tudo se resume a uma escolha: ficar parado esperando o momento certo ou criar o momento certo agora. O digital não é um jogo de sorte, é um jogo de presença, de quem age, testa, erra, ajusta e volta mais forte. Os que vencem são os que entenderam que a consistência é mais poderosa que qualquer fórmula mágica. O futuro não pertence a quem sabe mais, mas a quem faz mais com o que tem hoje. É isso que separa os que sonham dos que colhem resultados. O mundo está mudando rápido demais para esperar segurança absoluta. E quem aprende a agir em meio ao medo, descobre que o medo era apenas o primeiro degrau da liberdade. Se você sente que está pronto para virar o jogo, então este é o seu momento. Comece pequeno, mas comece agora. Cada ação conta, cada passo constrói, cada tentativa aproxima. O sucesso não chega de repente. Ele é a soma invisível dos dias em que você decidiu não desistir. E lembre-se, ninguém vai acreditar em você até que você dê o primeiro passo. Então, vá, faça, mostre, porque o tempo passa de qualquer jeito, mas o resultado só aparece para quem decidiu agir. O primeiro passo para mudar sua vida está a um clique de distância. Assista ao próximo vídeo e descubra como transformar esforço em estrutura e sonhos em conquistas reais.